O sino toca. Famílias se reúnem. Crianças sorriem enquanto o culto começa. Mas segundos depois, o som das motos corta o ar, e tiros ecoam dentro da igreja. O que parecia um domingo comum se transforma em um cenário de horror. Homens mascarados invadem o templo, e o chão sagrado se cobre de sangue. Esse não é um filme. Isso aconteceu, e continua acontecendo, na Nigéria. Enquanto o mundo discute política e economia, mais de 125 mil cristãos já foram assassinados desde 2009. São aldeias queimadas, pastores executados, mulheres levadas, crianças desaparecidas. E a mídia? Silêncio absoluto. Mas por que ninguém fala sobre isso? Por que o sofrimento de tantos inocentes é ignorado? Neste vídeo, você vai descobrir o que está por trás desses ataques, e por que esse massacre é mais do que um conflito regional. É o cumprimento direto de uma profecia que Jesus fez há 2000 anos. Sereis odiados por causa do meu nome. Fique até o fim. O que você vai ver a seguir não é apenas uma tragédia, é um alerta profético de que algo muito maior está prestes a acontecer. Nos últimos meses, a Nigéria tem sido palco de uma das maiores perseguições religiosas do nosso tempo. Mais de 7 mil cristãos foram mortos apenas este ano, e igrejas continuam sendo atacadas sem que o mundo reaja. As grandes emissoras permanecem em silêncio, como se nada estivesse acontecendo. Mas por que essa história é escondida? O que há por trás desse silêncio? Este vídeo vai revelar como esses massacres estão conectados a algo muito maior, um sinal profético dos últimos dias. Assista até o final e prepare-se para enxergar o que muitos ainda se recusam a ver. O culto dominical começou como em qualquer pequena vila da Nigéria. O sino tocando, crianças correndo, famílias reunidas. Mas o que era paz se transformou em terror absoluto. De repente, o som de motos rompe o silêncio, e homens armados invadem a igreja. Mulheres gritam, homens tentam proteger seus filhos, mas não há defesa contra a brutalidade que se aproxima. Homens são degolados, crianças queimadas vivas, mulheres violentadas, cenas que chocam, mas que se repetem diariamente em várias regiões do país. O ataque não é aleatório, é meticulosamente planejado. Boko Haram escolhe os momentos e os lugares para causar o máximo de destruição e medo. A comunidade cristã, reunida em fé, se torna alvo por simplesmente existir. Esse massacre é apenas um entre milhares desde 2009, somando mais de 125 mil vidas perdidas. Enquanto o mundo olha para outros conflitos, essas histórias permanecem ocultas, reduzidas a números frios. Mas cada vítima tem nome, história e fé. Cada massacre é um lembrete cruel de que os cristãos ao redor do mundo enfrentam perseguição real, constante e mortal. E, como alerta profético, é um sinal de que os tempos descritos por Jesus estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Para entender a violência na Nigéria, é preciso olhar para além do massacre. O país é dividido historicamente. O norte é majoritariamente muçulmano, o sul cristão, e entre eles existe o chamado Cinturão do Meio, onde a população se mistura. Essa divisão remonta à colonização britânica, quando foram criados dois protetorados com culturas, religiões e costumes distintos. Após a independência, a Nigéria se unificou politicamente, mas a separação cultural e religiosa continuou, criando tensões que hoje explodem em violência. O extremismo não surgiu do nada. A radicalização, impulsionada por ideologias distorcidas, encontrou terreno fértil nesse contexto. Enquanto o governo falha em proteger seus cidadãos, grupos como Boko Haram aproveitam a fragilidade do Estado e a mistura de populações para atacar indiscriminadamente. A convivência pacífica, que durou décadas, cedeu espaço à intolerância e à guerra silenciosa entre comunidades vizinhas. Mais do que política, essa é uma guerra espiritual. O ódio e a violência não são apenas fruto de disputas territoriais, refletem um espírito de extermínio que se infiltra em ideologias e corações, transformando vizinhos em inimigos e fé em alvo. A Nigéria se tornou um palco onde o perigo para os cristãos não é apenas físico, mas cultural e espiritual, prenunciando sinais do fim dos tempos. O que alimenta a violência contra os cristãos na Nigéria não é apenas política ou econômica. Há uma raiz espiritual profunda. Movimentos radicais islâmicos, como o salafismo, distorceram a mensagem original do Islã, transformando a defesa da fé em expansão pela força. O jihad, que originalmente tinha caráter de luta interna e proteção,
passou a ser usado como justificativa para ataques, massacres e extermínio de comunidades cristãs. Pensadores islâmicos, como Al-Banna e Qurtubi, influenciaram gerações ao reinterpretar conceitos sagrados, criando uma visão de conquista e supremacia religiosa. Seus discípulos se espalharam pelo continente africano e pelo mundo, inspirando grupos extremistas, incluindo o Boko Haram. Essa ideologia radical vê o cristianismo não apenas como rival, mas como um obstáculo a ser eliminado. Na prática, a fé se torna alvo de ódio sistemático. Igrejas são destruídas, famílias são separadas, crianças recrutadas para o conflito. A brutalidade não é acidental. É a consequência de uma visão espiritual corrompida que busca impor uma ideologia pela violência. Para os cristãos, esses ataques não são apenas tragédias humanas, são sinais proféticos. O sofrimento da igreja perseguida ecoa as palavras de Jesus: sereis odiados por causa do meu nome. Cada massacre, cada sangue derramado, reforça que estamos vivendo tempos de alerta, em que a fé é testada e a perseverança se torna essencial. Enquanto a Nigéria sangra, há forças muito maiores operando nos bastidores. O país é rico em petróleo, mas sua população vive em extrema pobreza. A renda per capita é de apenas $800, enquanto uma pequena elite concentra a maior parte da riqueza. Essa desigualdade cria terreno fértil para conflitos internos, e o governo muitas vezes finge que a violência é apenas um problema local, minimizando massacres e ataques. A manipulação global se revela na distração da população. Guerras religiosas e atentados desviam a atenção da exploração econômica. Enquanto cristãos são mortos e aldeias destruídas, os recursos naturais continuam sendo extraídos e vendidos, beneficiando poucos. Essa estratégia mantém o povo ocupado com disputas religiosas e impede que se questione a concentração de riqueza. O padrão se repete em outras regiões do mundo. Conflitos religiosos e sociais são explorados para enriquecer elites ou fortalecer grupos ideológicos. O sofrimento dos inocentes torna-se ferramenta de manipulação, enquanto o mundo ocidental observa, muitas vezes, sem intervir. Para os cristãos, a mensagem é clara: a perseguição não é apenas física, mas também espiritual e estratégica. O sangue derramado revela que estamos vivendo em um tempo de sinais, onde a manipulação humana se cruza com o cumprimento das profecias bíblicas sobre os últimos dias. Os massacres contra os cristãos na Nigéria não são apenas tragédias humanas, são sinais proféticos anunciados por Jesus há mais de 2000 anos. Em Mateus 24 e Lucas 21, ele alertou que seus seguidores seriam odiados por causa do seu nome e que guerras, perseguições e injustiças seriam sinais de que a redenção se aproximava. Cada ataque, cada aldeia destruída, cada família arrancada de sua fé, ecoa essas palavras. O sofrimento da igreja perseguida é um lembrete de que os tempos finais estão próximos. A fé é testada, a perseverança é exigida, e a vigilância espiritual se torna essencial. O que vemos na Nigéria é um microcosmo do que se estenderá pelo mundo. Cristãos serão atacados não apenas por razões políticas, mas por sua própria fé. Esses eventos reforçam que o cumprimento das Escrituras é inevitável. O sangue dos mártires clama, e cada história de dor se torna um alerta para aqueles que ainda ignoram os sinais. O mundo pode se distrair, mas para aqueles que observam com fé, a mensagem é clara: o juízo e a redenção estão chegando. Olhar para esses acontecimentos com compreensão profética transforma a tragédia em alerta e fortalece a urgência de viver segundo Cristo, mesmo em meio à perseguição. Enquanto cristãos na Nigéria enfrentam morte e destruição, o Ocidente passa por uma perseguição silenciosa, mais sutil, mas igualmente perigosa. Locais de oração são restringidos, professores de religião cristã são reprimidos e expressar a fé publicamente tornou-se motivo de punição. Nos Estados Unidos e na Europa, pregações são ridicularizadas e a moral cristã é frequentemente questionada, enquanto valores bíblicos são substituídos por ideologias que afastam as pessoas de Deus. Essa frieza espiritual demonstra que a perseguição não é apenas física, mas também cultural e ideológica. A fé é tratada como marginal, e a palavra de Deus perde espaço, tornando-se cada vez mais rara e contestada. A igreja enfrenta um inimigo silencioso, o mundo que se afasta de Cristo, atraído por conforto, prosperidade e distrações materiais, esquecendo o compromisso com a eternidade. No contexto profético, isso também é um sinal dos últimos dias. Jesus alertou que o amor de muitos esfriaria, e que a fé seria testada em todas as regiões do mundo. Assim, mesmo onde não há violência direta, a igreja sofre.
A frieza do Ocidente é um lembrete de que a perseverança e vigilância espiritual são essenciais, e que cada cristão deve permanecer firme, independentemente das circunstâncias. Eles morrem por Cristo. Homens, mulheres e crianças que simplesmente escolheram seguir a fé verdadeira enfrentam violência indescritível. Mas enquanto o mundo se distrai, o céu observa, e o sangue dos mártires clama por justiça. Cada aldeia destruída, cada igreja atacada, cada vida perdida é um lembrete de que estamos vivendo nos tempos finais, exatamente como Jesus profetizou. Este é o clímax do alerta. O sofrimento da igreja não é em vão. Ele revela a urgência de permanecer firme na fé, mesmo diante da adversidade. A perseguição física e espiritual é um convite à reflexão. Como você vive sua fé hoje? A dor da Nigéria, a frieza do Ocidente, tudo converge para um único propósito profético: despertar o cristão para a vigilância e a preparação espiritual. No encerramento, imagens de esperança surgem: o sol nascendo sobre ruínas, a cruz permanecendo em meio à fumaça, lembrando que a redenção está próxima. Lucas 21h28 ecoa com força: levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Este é o chamado para todos. Não se deixem abater pelo medo, mas vivam firmes, conscientes dos sinais e preparados para a volta de Cristo. O momento de decisão é agora.